Oi, crianças. Aqui é o professor Ronaldo Teixeira, o vovô Schooling, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre João Sem Terra, certo? João Sem Terra e a Carta Magna. O que foi que aconteceu? Como isso aconteceu? Alguém assinou uma Magna Carta? Vocês sabiam que no Brasil nós temos uma Carta Magna? É a Constituição Federal. A Constituição Federal ela trata dos direitos civis do cidadão brasileiro. Tanto direitos civis como direitos sociais. Todos os direitos que o cidadão tem. Mas como isso chegou até nós? Como isso chegou até o nosso tempo e qual é a origem de ter uma carta magna no nosso país? Então, a origem de tudo isso vem com o próprio rei João Sem Terra. Não que ele fosse tão bonzinho, pelo contrário, né? João Sem Terra era um rei que deu muito trabalho. Ele era irmão de um rei muito famoso que lutou nas cruzadas, né? E foi grande e vitorioso, mas ele morreu. E quem assume o reino é o próprio irmão, certo? O reino da Inglaterra. Então nós estamos tratando no contexto sobre a história da Inglaterra. O que aconteceu naquele contexto e como os reinos medievais começaram a surgir. E entre esse surgimento, lógico, né, estamos falando aí da Europa, né, do reino carolíngio, depois vários reis que foram chegando e tomando conta de terras e depois cruzando o Canal da Mancha, indo e assumindo reinos como os reinos da Inglaterra e mudando muito, fazendo uma ligação entre a Inglaterra e o continente europeu, né? E você tem outros reis que conquistaram a Inglaterra e vejam, são muitas conquistas que acontecem naquele período. Eram povos chegando na França, o que nós chamamos de França hoje, né? Criando reinos, tomando lugar de reis, guerreando. Então era uma convulsão geral o que acontecia na Idade Média, que era reis se tornando vassalos de outros reis para comandar várias áreas, e também temos impérios sendo formados. Essas histórias aí de os reinos europeus, ele é muito importante para a gente definir, né, definir como é que surgiram, por que hoje nós temos o nosso país, o Brasil, e como foi definida os reinos para chegar até um dia que o reino de Portugal assume os domínios brasileiros, né? Então a gente tem que conhecer um pouquinho dessas histórias. Então, uma dessas histórias é a história do rei João, o rei João Sem Terra. Por que ele tinha esse nome Sem Terra? Porque ele tinha outros irmãos mais velhos do que ele, bem mais velhos. E só que e ainda tinha descendentes que poderiam tomar o trono. Mas um dos irmãos mais velhos do que ele, que era Ricardo I, Ricardo Coração de Leão, né? Ele foi muito famoso nas batalhas com Saladino lá em Jerusalém, certo? Com os reinos árabes. Ele voltou por um outro caminho, né? Ele foi para as batalhas das cruzadas, voltou por outro caminho, mas quem é que ficou governando a terra? Foram bispos que ele mesmo escolheu junto com a mãe dele,
para tomar conta do reino de Ricardo I. Só que no caminho que ele tomou, em vez de vir por navio, ele foi por terra, foi desguarnecido e acabou sendo raptado, né? Acabou sendo raptado pelo reino austríaco e pediram um valor muito alto pelo seu resgate. E aí, logo após ser pago esse resgate, ele volta para a Inglaterra. Mas não ficou muito tempo. Acabou morrendo. E quem assume o trono com o apoio da mãe é o próprio seu irmão mais novo, João. Porque o pai dele, Henrique II, não tinha dado herança para ele, porque quem era herdeiro era o Ricardo Coração de Leão. E nós explicamos na outra aula sobre Ricardo, né? Ricardo Coração de Leão. Até explicamos bastante coisa sobre as batalhas e tudo mais. Mas quem ficou na Inglaterra foi o próprio irmão. E lógico, como ele não tinha prestígio, como ele não tinha ele não tinha autoridade de rei, ele acabou precisando do apoio da mãe, que com o irmão falecido, agora quem assumiria poderia ser o filho do irmão mais velho de Ricardo, Coração de Leão. Mas não aconteceu isso. Quem assumiu foi o rei João. E esse período foi um período muito marcante para a Inglaterra, porque a Inglaterra já tinha custeado essa batalha lá de Ricardo I, lá nas cruzadas em Jerusalém. E todo o dinheiro, todos os recursos que vinham, que eram arrecadados, era para essas lutas e guerras em Jerusalém. Ele não tinha muito prestígio com os barões, não tinha muito prestígio com o próprio povo, porque ele reinava da Aquitânia, e a Aquitânia era na França, né? A Aquitânia era na França. Aí, quando o irmão dele morreu, ele foi para tomar posse do reino na Inglaterra. Só que quando ele tomou posse do reino, né, não tinha muito prestígio com os barões, mas ele aumentou muitos impostos. Então, vamos ver um pouquinho sobre a questão o rei João I da Inglaterra. Ele foi rei da Inglaterra em 1167 e morreu em 1216. João era filho mais novo do rei Henrique II e da rainha Leonor da Aquitânia. Quando da morte do seu irmão Ricardo, o Ricardo Coração de Leão, em 1199, João tinha o título de rei, ou toma o título de rei, né? E em detrimento do seu sobrinho, Arthur da Bretanha, que era o legítimo sucessor. Não se sabe o que aconteceu com Arthur da Bretanha. Bretanha é um reinado, um ducado da França, né? Um ducado da França. Não se sabe o que aconteceu. Foi absolutamente rei João foi absolutamente mesquinho. Foi um rei mesquinho. Ele era muito irascível, né? Ele impunha a todo reino uma política de impostos muito alta e onerosa, cobrando dos seus súditos muitos impostos e elevados. E olha, nenhuma nação aguenta tanto imposto e tão elevado, um pouco resultado para a população, né? E toda essa política tributária de impostos, né, tinha como objetivo cobrir os gastos de guerra contra o rei francês Felipe Augusto II. Porque quando o irmão dele, Ricardo Coração de Leão, faleceu,
O rei Augusto, ele tomou as terras em luta, ele tomou as terras que de direito, né, de direito medieval, era direito do rei Ricardo. E o que ele fez? Ele tirou esse direito do rei Ricardo, que estava agora com a posse do rei João. E ele foi lá, entrou e tomou. Eles ficassem lá pelo lado da Inglaterra, né? E se brincasse muito, eles iam lá na Inglaterra e tomavam a Inglaterra também. Porque os reinos em poder, eles não eram tão fortes. O que era forte era o poder das pessoas de batalhar, dos seus soldados, do seu exército e o que eles pudessem arregimentar. Então, o rei João da Inglaterra lutou contra Filipe Augusto da França, que lhe confiscou vários feudos franceses, inclusive ducados, né? Principalmente o ducado da Normandia. E João conseguiu várias vitórias iniciais, porém a falta de recursos militares, falta de dinheiro, falta de exército ajudou para que ele perdesse espaço, principalmente na França, né? Foi que o próprio povo, que não recebia apoio, mas era cobrado de impostos, como os bretões, né? A Bretanha era na França. Também o povo angevino, né? E além dos barões, e resultaram na queda do Império do Norte da França, Então, o seu tratamento com os seus barões, com os não só os barões, mas também os bretões, os angevinos, certo? E esse tratamento rude para os nobres fez com que ele perdesse todo o norte da França, né, para o rei Augusto II, e passou grande parte da década futura tentando reconquistar e nunca conseguiu. Existia naquele tempo os direitos dos reis e tudo mais, e quem comandava esses direitos eram os papas. Porque quem é que cedeu primeiro? Quem cedeu primeiro foi os próprios reis, que queriam autenticidade dos seus governos através da igreja. A igreja não ficava na França e nem na Inglaterra. A igreja ficava sediada na Itália, em Roma. Mas, como os reis, para pedir autenticidade, para assumirem o poder, acabaram cedendo poder e acabaram sendo reis vassalos do Papa. Então, o Papa Inocêncio II, Inocêncio III, foi um dos papas mais poderosos da Idade Média. Desde o século IX, qualquer reino europeu... Lembra o que aconteceu no século IX? Né? O rei Carlos Magno faz um acordo com o Papa e recebe poder do papado, né, para assumir e criar o reino, o Sacro Império Romano Carolíngio, né, para criar esse Sacro Império Romano Carolíngio. E ele pediu apoio do Papa na época, e recebeu esse apoio e acabou dominando quase toda a Europa, boa parte da Europa, principalmente, certo, dentro da região do centro-europeia ali. Ele dominou a partir da Alemanha, né? A partir da Alemanha ele dominou tudo, dominou a França, dominou, ou melhor, já dominava a França, mas ele dominou
a Alemanha, a Áustria, os Países Baixos, ele dominou quase toda aquela região. Então, por causa desse domínio que ele recebeu com o apoio do papado, agora o papado tem um poder muito grande, certo? O papado se torna suzerano. O que é um suzerano? É um rei que comanda, que tem os seus reinos vassalos. Então o Papa agora escolhe quem vai ser rei nos reinos. Quem é que vai ser rei no reino, tá? E olha bem, Inocêncio, sustentando a autoridade da igreja na Península Itálica, também expandiu sua influência em toda a Europa, criando uma feudalidade papal, né? Criando, quer dizer, um domínio papal, e se tornando suzerano na Inglaterra, em Portugal, em Aragão, na Dinamarca, na Polônia, na Boêmia, na Hungria, na Dalmácia, na França, ou no Império Carolíngio, né? Esse Papa, ele não só se tornou suzerano, mas também reformou a igreja, moralizou um pouco a igreja, conseguiu fazer muitas mudanças. Foi um grande Papa para a Igreja Católica. A Igreja Católica da Inglaterra também se queixava do abuso que o rei João, fazia na questão das investiduras. O que eram as investiduras, né? O rei, ele acabava escolhendo quem ia ser o bispo. Os padres principais das paróquias. Então era ele que escolhia quem é que seria os bispos, quem investia os bispos nas regiões, não era a igreja, porque era a igreja que apoiava, a igreja comandava lá dentro da França, dentro da Europa, e ela que escolhia seus bispos. Mas aí o rei João, começou a escolher os bispos, e aí deu problema com a Igreja Católica. E aí ele passou uns 10 anos excomungado. O que é excomungar? Ele passou a não poder ir mais para a igreja, porque o Papa proibiu ele de voltar para lá. Se ele morresse excomungado na crença católica, ele ia para o inferno quando morresse e não iria para o céu, né? Então, investidura ou investir os clérigos nos cargos importantes. E o que era um clérigo? Era um religioso, estudado, conhecido, né, que acabava tomando conta de um primado, quer dizer, de uma investidura religiosa, né? Como se tornava bispo. E lógico, um bispo submetia toda a igreja e toda a paróquia e padres sob sua direção, né? Era um poder eclesiástico, né? Poder eclesiástico. A palavra eclesiástico tem a ver com eclésia. Eclésia significa igreja, né? Então João Sem Terra procurava submeter à sua autoridade tanto o clero, tá, que eram as autoridades religiosas da época, tá, e sujeitavam o clero à vassalagem, porque ele não tinha o domínio. Quem tinha domínio era a igreja na religião. Mas como no início da Idade Média ele precisava de apoio, conseguiu o apoio, depois se submeteu à igreja à sua vontade, tá? E essa um dos autos e mais importantes de João Sem Terra foi a censura que recebeu do cardeal Stephen Langton, ou Langton, como representante da igreja na Inglaterra. Esse ato lhe rendeu a excomunhão feita pelo Papa Inocêncio III, e só recuperando em 1213. Então ele ficou brigado mais de 10 anos com a Igreja Católica,
né, com a Igreja Católica. Então, aí depois, olha, e ele não conseguiu mais nada. Tudo ficou difícil para o João Sem Terra. Ficou muito difícil, porque briga com os nobres, briga com os barões, briga com o povo, perde terreno, né? E aí, no final, ele acaba cedendo, sendo perdoado para a igreja e reintegrado novamente como líder da religião na Inglaterra, né? Que o rei, ele liderava o povo na religião. Embora se ele fosse piedoso ou não tinha muita... o rei tinha importância para liderar o povo. A importância do rei na igreja era para liderar o povo no culto, né? E na submissão à igreja e a Deus, né? Após resolver os problemas com a igreja, o Papa, com a igreja e o Papa, os reinos da Inglaterra e da França envolveram-se em guerras intensas, motivadas por posse de territórios perdidos. Um dos momentos cruciais dessas guerras foi a Batalha de Bouvines, ocorrida em 1214, quando o rei inglês João Sem Terra foi derrotado e definitivamente os franceses tomaram conta e ele não pôde reaver mais terras na França. Não pôde mais reaver terras. E nem o Ducado da Normandia. Então até o Ducado, a Normandia foi perdida por eles, e que foi muitos anos, centenas de anos, propriedade deles, eles perderam. Para tentar reaver o território perdido e continuar com a luta, João Sem Terra aumentou os tributos ainda mais, e os barões ingleses, provocados por insatisfação desses impostos, se revoltaram. Então, aí nessa revolta dos barões, e eles foram até a sede do governo, certo? Em 1215, ocuparam Londres e obrigaram o rei a assinar uma carta. Quem obrigou? Os barões, seus exércitos, os burgueses. Quem é que apoiava os barões nesse momento? Os burgueses. O que eram os burgueses? Os grandes comerciantes, os homens ricos, abastados da Inglaterra. Eles apoiaram os barões, né? Lembrando que os barões eram chefes militares na Inglaterra, né? E esses burgueses, homens ricos e poderosos, eles obrigaram, junto com os barões e junto com os bispos, a que João assinasse um tratado, que era uma carta que ele se comprometia a não mais cobrar impostos excessivos, não mais oprimir o povo, nem os barões, nem os homens ricos, tá? Que foi chamada a Carta das Liberdades Inglesas, ou chamada de Magna Carta. Essa Magna Carta, gente, ela foi muito importante para estabelecer entre o rei, que era absoluto em suas decisões, e o povo, que era os nobres, que na verdade ainda o povo mesmo, o povo vivia num regime de escravidão, servindo os nobres, né? Servindo os nobres, trabalhando em favor de impostos para sustentar o clero. Lembra quem é o clero? Eram os representantes da igreja. Quem eram os nobres? O exército. Quem eram os burgueses? Os grandes comerciantes que tinham poder, que sujeitavam os pobres, os artesãos, sujeitavam os vilões. Aí você pensa assim, vilões? Vilões são pessoas más? Não. Vilões são as pessoas que viviam nas vilas, né? Por isso que o nome era vilão, porque ele vivia em vila,
né? E eles tinham um preconceito muito grande com os pobres, porque se os pobres eram vilões, eles eram considerados pessoas más, porque naquele tempo o preconceito religioso era muito grande, porque eles achavam que quem era pobre era sujeito por Deus aos ricos, né? Que tinham que ser dominados. Interessante essas coisas, né? Mas era o pensamento da Idade Média. Pensamento da Idade Média. Então acabou que, forçado, João sem terra, que na verdade era rei, teve que assumir a Magna Carta, e essa ficou sendo a carta dos direitos, a primeira carta dos direitos dos ingleses, certo? Em 1215, tá? Em 1215. E ela tem um valor muito grande para todos os países que prezam pela liberdade das pessoas, liberdade dos cidadãos. E é muito importante para nós, que nós brasileiros também temos uma Magna Carta, que é a Constituição Brasileira. Então, aqui eu tenho uma imagem da Magna Carta, né? Que João escreveu em 1215. João sem terra, acuado, assinou o documento em 15 de julho de 1215 em Runnymede, e esse documento previa a garantia de plenos direitos aos homens livres da Inglaterra por parte do rei, que não deveria mais abusar do seu poder para coagi-los. E o que nós temos que lembrar é que homens livres aí não era a população pobre. Naquele contexto indicava os homens de posses, os membros da nobreza, os barões, certo? E todos os grandes. Os pequenos continuavam sujeitos a esses grandes, né? Parece que até acontece isso durante os dias de hoje, né? Então, e João sem terra, ele morreu no ano seguinte. Um ano depois ele morreu, certo? Ainda que tivesse limitações, ele ainda batalhou mais para conseguir ainda tentar conquistar o que tinha perdido nas batalhas, né? Em uma batalha ele acabou sendo ferido e morreu, tá? E sobre a Magna Carta, como ela era uma carta ainda, um projeto de carta, ele era uma carta que dava direito aos cidadãos, né? E era limitada nesses direitos. Ela foi considerada um símbolo do avanço legislativo no mundo ocidental. Acabou que muitos reinos também fizeram cada um no seu tempo, né? Fizeram essas opções, tá? Para garantir os direitos dos cidadãos, e não dar direito somente ao poder absoluto do rei, né? Então, e nesse tempo também, a época de João, e logo no início do reino de João, tem uma história muito interessante, que e a gente já viu desenho animado, nós já vimos filmes sobre a história de Robin Hood, certo? E essa história, que é contada de boca em boca lá na Inglaterra, é uma tradição na Inglaterra. Essa história de Robin Hood, né, aquele que toma dos ricos e dá para os pobres, conta sobre um homem chamado Robin de Locksley, né, que era um condado lá da Inglaterra. Este, após servir ao lado do rei Ricardo na Grande Cruzada, ele retornou para casa e, ao chegar, encontra seu feudo devastado pela tirania dos regentes. Lembrando, né, que o rei Ricardo colocou regentes e a mãe dele para tomar conta, só que a mãe dele ficou na Aquitânia e os regentes ficaram na Inglaterra, né? Só que eles acabaram que eles não fiscalizavam bem,
e o povo ficou sujeito a homens maus cobrando impostos. E esse Robin, quando chega no seu feudo, porque ele foi para as batalhas junto com o rei, e quando volta, ele encontra o seu feudo devastado, tá? Com a tirania dos regentes e com leis abusivas. E a proibição de caça, porque a caça era o meio de sustento da população. Era caçar para comer. E quando o Robin chega no seu feudo e vê tudo devastado, sem o homem poder ter direito de sustentar sua casa, né, o sustento do homem comum, indignado, ele se recusa a aceitar a situação e ele vai contra esses regentes e acaba sendo declarado fora da lei. E aproveitando o seu conhecimento de cavalaria, porque ele lutou lá contra os mouros e contra os árabes na Terra Santa, e aí ele, com seu conhecimento de cavalaria, de exército, arquearia, combate adquirido na guerra, ele une um corpo de pessoas também revoltadas, fora da lei, e inicia um combate à tirania da nobreza, roubando dos ricos e dando para os pobres. Foi uma lenda, né? Não se sabe nem se a história é totalmente verdade, mas nós conhecemos essa história pelos desenhos animados e coisas e outras histórias. Nessa história, Robin Hood, né? Hood é porque ele tinha um chapeuzinho que tinha uma pena, o que identificava ele dos outros. Esse Robin, que tinha um chapéu de pena, com pena, vence o rei João e se casa com Lady Marian, sobrinha do rei Ricardo. E no fim da história, Ricardo Coração de Leão, quando reaparece, quando foi preso lá na Áustria, quando ele reaparece novamente, após o seu rapto em terras estrangeiras, ele nomeia Robin Hood cavaleiro inglês, tornando ele nobre novamente. De fora da lei a nobre. Uma história muito interessante. Outro conto que se escreve sobre esse assunto são os contos de Ivanhoé, feito pelo Sir Walter Scott, um escritor inglês que no século XVIII escreve as histórias das cruzadas e esses grandes heróis que chegam de fora e vão contando as suas histórias. Eles batalharam nas cruzadas e quando voltam às suas terras, eles se tornam grandes defensores do povo e do rei, né? Ivanhoé é um romance histórico do escritor escocês Walter Scott, publicado em 1820, e narra a luta entre saxões, normandos e as intrigas de João Sem Terra para destronar Ricardo, seu irmão, né? E é considerado o primeiro romance histórico da era do romantismo. Então, depois dessa história interessante, né, nós terminamos a nossa aula e até a próxima aula, viu, gente? Que é muito interessante também. Não esqueçam, fiquem comigo até a próxima aula.